Bom dia, que enorme alegria estar aqui para aprendermos sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de poder expressar hoje algo que tem me encorajado muito e me dado bastante esperança. E o tema dessa pregação eu intitulo como Dias Melhores Virão. Até existe uma canção que diz assim: dias melhores virão, dias melhores de paz, dias melhores para sempre. Estamos esperando que os dias sejam melhores, melhores no amor e melhores também na dor. Talvez nós estamos sofrendo essa pandemia, temos aprendido bastante sobre ser melhor na dor. E estamos sonhando em ser melhor no amor, em sermos mais solidários, dividir tudo que nós temos. Eu acredito que essa palavra que nós vamos estudar hoje, sobre a Bíblia, vai nos dar muitas direções para chegarmos no maior sonho, que é ter dias melhores para sempre. Mas gostaria de pudéssemos agora então fazer uma oração e em seguida vamos estudar sobre isso na palavra de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por estarmos com saúde e vida. Que privilégio, Pai, poder respirar, poder enxergar, falar, poder andar. Pai, nós temos visto a preciosidade que é ter saúde, o valor que é poder ter liberdade, caminhar de maneira tão saudável, mesmo em meio a uma dificuldade tão grande, uma pandemia. O Senhor tem cuidado de todos nós, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Teu zelo. Eu oro que mais uma vez a Tua palavra toque os nossos corações e que juntos possamos nos unir em decisões espirituais que a Bíblia vai nos inspirar, para nos levar para sermos mais parecidos com Jesus, cheios de amor, de fé, sonhando, Deus, em estar cada dia mais perto de Ti. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de iniciar então com essa escritura bíblica, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Eu me admiro bastante quando eu estudo o Evangelho de João. É um dos livros que fala muito do amor de Cristo, do amor de Deus por essa geração, pela humanidade, por toda a sua criação. E me impressiona bastante a declaração aqui que João traz, que ele diz que todas as coisas só existem por intermédio de Deus. E Deus, Ele é muito bondoso e muito amoroso. Eu acredito que Deus, na sua generosidade, Ele tomou uma decisão de dividir conosco, seres humanos, seres mortais, seres frágeis, todo o seu esplendor. Ele poderia ter feito apenas a criação e não ter criado mais nada, porque Ele é soberano, Ele é supremo. Toda a supremacia está sobre Ele mesmo. Mas em sua generosidade, Ele decide dividir com toda a humanidade, com todos os seres vivos, a grandeza do universo, e nós podemos desfrutar. Podemos reconhecer e ver a cada dia a alegria do amanhecer, o nascer do sol, o pôr do sol, as nuvens, os pássaros, a natureza, o encanto de tudo que Deus criou. Ele fala que tudo foi feito por Ele, e nele estava a vida. Ele nos deu o sopro da vida, Ele nos deu a luz, para os homens poderem seguir e ter uma direção. E Ele fala que aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo e tudo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E eu também já me fiz essa pergunta: eu reconheci Jesus? Hoje eu e você reconhecemos Jesus e Deus com essa supremacia, com esse poder, com essa soberania, com esse amor soberano. Nós vivemos numa geração cheia de expectativas. Como eu falei, o título da mensagem: para que dias melhores possam vir.
até cada um de nós. E eu sou muito privilegiado, eu sempre falo isso com muita alegria, porque eu tive o privilégio de tornar-se um discípulo em 1995. Talvez muitos de vocês jovens nem tinham nascido ainda nessa época. E eu tive o privilégio, então, de estudar a Bíblia, de reconhecer essa criação maravilhosa, me submeter e reconhecer que Jesus seria o Senhor da minha vida, então. E desde esse momento, algo maravilhoso acontece. Mas antes de chegar até isso, eu queria trazer alguma lembrança aqui de alguns momentos da minha vida. Eu ali, com meus dois amigos André e Gilmar, na minha formatura, 8ª série na época, com 15 anos. Aquele mais bonitão do meio ali sou eu. Vocês estão percebendo, né? Mas era uma fase muito difícil da minha vida, porque eu não reconhecia Deus. E foi uma fase muito desafiante, me tornar um jovem sem os padrões bíblicos. Eu perdi muitos valores como homem, cometi muitos pecados, feri muitas pessoas. Foi uma fase muito destruidora da minha vida. Parecia não ter muita esperança esse jovem. E depois, logo em seguida, na formatura da minha irmã, eu com 19 anos, dando uma aula de como se dança uma valsa ali, animando os casais, com muita ordem, com muita alegria. Eu não tinha muitos neurônios funcionais nessa época. Meu domínio próprio, meus controles eram mais guiados por minhas emoções e minhas sensações do que uma ética e de valores de respeito e integridade. E esse era eu, um homem pecador, longe de Deus, sem reconhecer a criação de Jesus, sem muita esperança para que dias melhores poderiam vir. Mas como eu falei, na sua graça e na sua bondade, então eu estudei a Bíblia em 95, a palavra de Deus mudou minha vida, me tornei um discípulo e tive o privilégio então, depois de um tempo, de conhecer exatamente o que diz aqui em Jeremias 29. E eu quero ler para todos nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Depois dessa fase difícil, eu com 22 anos, me deparo com essa promessa, agora como um cristão. E a nova vida me trouxe essa fé e essa esperança de que Deus tinha os melhores planos, de que Deus tinha poder e amor para poder me ajudar a me transformar e ser um novo homem, através de sua palavra. Então eu comecei a perseverar na fé. E durante longos 4 anos vivi como solteiro, até ter o privilégio nesse dia, 31/12 de 1999, 4 anos como um discípulo, às 23h55 desse último ano, antes da virada para o ano 2000, tenho o privilégio de pedir a Regina Lica em namoro. E o mais incrível, meio toda uma festa que nós estávamos, ela diz sim. E decide ficar ao meu lado. Ela está meio assustada ali, sem entender muito. Você olha pela foto, mas ela estava feliz, pessoal. Eu estava voando, estava muito feliz. E milagrosamente, pela bondade de Deus, dia 5/12/2002, então, no plano de Deus, nós temos a permissão de nos casar e ter a nova fase agora, com maturidade, na diferença do que eu vivi, do que eu não tinha de expectativas, agora formando uma família, amadurecendo. Eu começo a ver exatamente Jeremias sendo vivo no meu coração. Os melhores planos, as promessas de Deus, não de desgraça, mas um futuro cheio de esperança. Então começamos a sonhar agora com a nossa nova vida, servir a Deus, construir uma família, se unir com a família. Vivemos então cheios de amor durante 3 anos ali naquele início de construção do nosso lar, até que então Deus permite mais algo maravilhoso que chega até nós. Olha que fofura! Minha querida Carolina Lica Sayuri Júnior, eu amo essa criança. Ela nasce com 3,150 kg, com muita saúde, e chega para alegrar os nossos corações. Essa meiguice de rosinha que vocês estão vendo aí. E sabe, continua Jeremias 29 em nossas vidas. E Deus, na sua bondade, permite então que ela cresça com saúde, com os bons valores da Bíblia, os mesmos sonhos que eu e a Regina temos, dividimos com ela, os irmãos e amigos oraram, toda a infância dela, adolescência. Então,
No dia 30/7 do ano passado, 2020, ela toma uma decisão das mais importantes, ou a mais importante de sua vida. Decide servir a Deus, se tornar uma discípula e começa uma nova vida perto de Deus. E traz muita alegria para os nossos corações. Tudo isso que eu estou declarando são os planos, como eu falei, de Deus. E são fatos e realidades na minha vida e da Regina hoje, e da Carol também. Da bondade, do amor e como Deus nos ama. Dias melhores virão. São as promessas que Deus traz para nós. Eu gostaria, nessa próxima escritura de Tiago capítulo 4, poder declarar a soberania do nosso Deus. E olha o que diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Hoje, cada um de nós estamos com saúde e vida, mas a única certeza que nós temos é que um dia, todos nós, seres humanos viventes, iremos passar por esse momento de perder a vida, de tirar de nós o sopro da vida, que a vida um dia irá acabar. Mas eu posso ter uma decisão de buscar, viver o que Deus quer, confiar nesse amor, criar expectativas, que Deus sempre tem o melhor. Mas em meio dessa esperança e desses sonhos, todos nós somos tomados por situações diversas desse mundo. O próprio Cristo disse no Evangelho de João que para a gente ter coragem, porque nesse mundo nós iríamos passar por aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós também podemos vencer. E para mim, o mês de dezembro de 2020 tem uma marca de muito amor. Agradeço cada amigo, minha família, que orou por nós, que nos consolou, que nos apoiou. Mas, inesperadamente, minha mãe partiu. Dormiu e não acordou. Mas as marcas que eu tenho no meu coração, de tudo que ela me ensinou, uma mulher bondosa, generosa, que perseverou até o fim, cuidando de mim, e mais 3 irmãos, servindo toda a família, os 9 netos, com muita integridade. E sabe, eu sempre falo que o amor de uma mãe é igual o amor de Deus. Só não é perfeito porque é uma pecadora, falha. Mas as qualidades de amor que minha mãe me ensinou, de paciência, servidão, de carinho, de não desistir, de cuidar, são marcas que eu levo a cada dia no meu coração e que até hoje eu imito o coração dela. Sou muito grato por ter tido esse privilégio de viver com ela, ela ter cuidado de mim nesses 49 anos. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu sei que muitos de nós temos passado também por isso. Perdido alguém da família, sofrido de ver alguém que você ama partindo. Às vezes de uma maneira, como eu sempre falo nas minhas mensagens, até injusta. Mas a Bíblia fala, como lemos aqui em Tiago, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós podemos ter esperança. Depois de vencermos as dores e perdermos alguém.
E nos primeiros 20 dias foi muito difícil para o meu coração. Parecia não ter mais sentido ou propósito a vida. Uma tristeza inundava meu coração. E de novo eu precisava tomar uma decisão. Vencer o luto, que até hoje ainda é difícil. Muitas boas lembranças. Tanto eu como meus irmãos, meus sobrinhos e minha irmã sentimos. Minha filha, minha esposa, as outras noras, o genro. Todos nós somos muito tocados por isso. Mas ela fechou o ciclo da vida. E assim é o ciclo da vida aqui nessa terra. Mas como então, em meio a todas essas dores da vida, o que dá esperança para termos dias melhores? A palavra de Deus tem muito poder. E a Bíblia diz aqui em Romanos 10, versículo 17: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe, através da fé, você e eu podemos buscar se aproximar de Deus. E é desafiante muitas vezes, em meio à dor, em meio às derrotas, às lutas da vida, você acreditar em algo. Não é fácil viver a vida cristã. Talvez você que ainda não é um cristão, que não conhece a Bíblia, talvez não consiga ainda assimilar o que eu estou falando. E por isso que eu te encorajo a você buscar na Bíblia, buscar na pessoa que passou esse link para você, que convidou você para ouvir essa boa notícia, para que você aprenda da Bíblia a como isso é possível. A Bíblia fala que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. A fé não surge do nada. Ninguém tem fé porque tem fé apenas. Você precisa construir e criar através da boa notícia de Cristo. Que foi isso que aconteceu comigo e com cada um que tem tomado a decisão de ter Jesus como seu Senhor. Mas para isso exige algo muito importante. Para tudo na vida, para você e eu aprendermos, nós precisamos passar tempo juntos. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos dedicar. E isso transforma nossas vidas. E eu sempre, nos meus evangelismos, eu pergunto se a pessoa costuma ler a Bíblia. E a grande maioria da nossa geração não tem muito esse costume. Então o que eu faço? Eu encorajo ele a ler a Bíblia, eu encorajo a estudar a Bíblia, encorajo a gente marcar um estudo bíblico, que isso deve ser a prática de um cristão. E sabe, eu fiquei bem feliz essa semana, eu conheci um rapaz chamado Felipe. E eu perguntei exatamente isso para ele. Ele falou, eu leio sim a Bíblia. Eu falei, que legal. Eu falei, por que você lê a Bíblia? Ele falou assim, porque eu amo Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu gosto de passar tempo com Deus quando eu estou aflito, quando eu estou desesperado. E até marcamos de poder estar junto. Um ótimo garoto. E eu também estudei hoje algo que me encorajou muito. Depois você pode meditar aí. Salmo 42 diz que ele anseia estar na presença de Deus, que ele tinha o desejo de estar com Deus, de conhecer mais Deus, de passar tempo com Deus. É o que declara Salmo 42. E talvez o que eu vou falar agora te dá uma ideia do que é ansiar. Pensa, quanto você e eu estamos cheios de anseios para que tudo isso que está acontecendo na nossa geração se finde, e a vida possa voltar àquele normal comum, onde nós podíamos nos abraçar, podíamos sair em qualquer horário, podíamos ir para qualquer lugar, ir na piscina, ir para a praia, não tinha limites. Como anseiamos que tudo isso aconteça, onde não precisaremos mais usar máscaras e ter restrições de horários, de limites. Há um anseio para que tudo isso volte ao normal, e nós desejamos muito isso. Esse é o mesmo desejo que eu e você devemos ter, para conhecer e buscar a Deus, para buscar ter essa fé. E por que a Bíblia inteira se relata, desde Abraão, o pai da fé, e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, da importância da fé? Porque o próprio autor de Hebreus, ele diz, o que é a fé? É um capítulo inteiro, depois você pode meditar nele, que diz, o versículo 1 e o 6 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Como eu falei da minha trajetória no início, a Bíblia me trouxe fé. Eu não tinha expectativa sobre que tipo de homem eu me tornaria, depois de toda a situação da minha adolescência e das minhas escolhas erradas.
Mas a Bíblia é incrível, é poderosa. E ele fala: a fé é a certeza daquilo que eu espero. Você acredita, você tem expectativas de que vai dar certo, você persevera por aquilo, você vai atrás e você cria algo que você se sente tocado. E ele fala: é a prova do que existe coisas que eu não vejo. E é tão difícil, muitas vezes, eu e você numa geração tão palpável, tão tocável, tão acessível. Eu preciso ver para poder crer. Mas sabe, a coisa mais incrível que me deu fé foi a minha própria vida. Eu me lembro quando cristão novo, o Leandro, esposo da Simone, ele falou para mim, ele tinha uma parceria comigo lá na Zona Norte, ele falou, e estava muito difícil perseverar e acreditar que eu ia conseguir ter fé, ia conseguir mudar minha vida. E ele falou: olha para a sua vida com Deus, olha para a sua vida tendo uma intimidade com Deus, e olha para os seus amigos que estão escolhendo não ter essa vida com Deus, e você vai ver a diferença. E eu comecei a ver as mudanças do meu coração, vencendo as coisas que nós vamos ler agora adiante em Colossenses, que eu vou poder relatar para vocês. Então a fé é a certeza, e ele diz que sem fé é impossível, não dá para você e eu agradarmos a Deus. Porque se eu tenho fé, eu vou me esforçar para fazer coisas que Deus se agrada. Eu vou viver uma vida buscando o que Deus deseja para mim, e não mais apenas impulsionado por minhas emoções. E sabe o que é interessante quando você tem fé? Olha essa imagem que acontece. Hoje nós vemos noticiários e toda a mídia, a TV, e declara a maioria das vezes poucas boas notícias. E ela diz: olha, estamos perdidos, não há esperança, a humanidade, o fim do mundo, vai acabar tudo. É muito negativismo muitas vezes. Isso nos interfere e influencia de uma maneira negativa. Mas você vê ali duas pessoas, até na expressão do que está vendo na TV, agressivo, meio estourado, e o outro do outro lado, ali lendo a Bíblia, com a expressão mais mansa, dizendo: não estamos perdidos, estamos salvos, há esperança, dias melhores virão. Nosso ponto de vista, como diz aqui a frase, depende muito daquilo de que nós nos alimentamos. O que você e eu permitimos entrar em nosso organismo. Eu sempre dou esse exemplo: eu quero uma água cristalina. Não adianta eu ir no final do rio Tietê e falar: eu queria que essa água cristalina fosse saudável, que saia aqui do rio. Porque todos nós sabemos que tem muitos resíduos impuros ali. Como vai ter uma água cristalina para eu beber? Impossível, a não ser que ela seja purificada. Então, se eu também permitir que qualquer coisa entre no meu coração, entre na minha vida, entre nos meus pensamentos, entre nas minhas ações, entre nas minhas decisões, e ser direcionado por isso, na hora que eu precisar de uma água cristalina e não ter nada de bom lá dentro, como vai sair algo bom? Ninguém vai dar o que não tem. Se eu sou negativo, se eu sou pessimista, se eu só reclamo, se eu só faço coisas que são contrárias ao que deveria ser feito, de estar alegre, grato, feliz, expressivo de coisas boas, elogiando, criando boas expectativas. Quanto tempo você e eu passamos para buscar nossa salvação? Você que busca Deus, você que é um cristão, uma cristã, quanto tempo você gasta lendo sua Bíblia hoje? Muito tempo atrás falaram: não tínhamos tempo, a correria da vida. Se você está trabalhando em casa, pelo menos 3 horas a mais você está ganhando do seu dia, sem ter que sair de casa, porque você não tem mais que pegar o transporte público, ou de carro, ou a pé, seja qual for. 3 horas, 2 horas, 1 hora no mínimo você tem a mais do seu dia hoje, por não ter que sair de casa, quem não está precisando trabalhar fora. Sabe, me admiro, alguns irmãos me inspiram. Quero muito agradecer o exemplo do Lucinaldo e Dilma. É um casal que há 1 ano foi batizado no nosso grupo. Tanto ele como o Fábio Fabiano eram irmãos que me inspiraram. Eles acordavam 3:30 da manhã para ter o seu tempo e para ir trabalhar depois. E eu falava: uau, que desafio
Que coração! E ele está feliz hoje, talvez sem um horário mais flexível, e as coisas mudaram em algumas áreas do trabalho deles, mas eu me lembro de bons exemplos, mesmo em meio a não ter tempo. E eu sempre gosto de pensar daqueles homens da Bíblia, do Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão diante de uma fornalha, e eles falam: nossa, não importa o que vai acontecer, nós não vamos adorar outro Deus. Eles mantêm as convicções deles, e meio a uma pressão emocional, serem jogados na fornalha. E toda a multidão ali se dobra diante do rei, e eles escolhem: eu não vou fazer isso. Hoje tem muito acesso a Netflix, a qualquer tipo de programa, o famoso BBB, dos 3 primeiros meses, que tomam bastante tempo de nós. Se você se entrega ali a ficar olhando as vidas, o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que é ruim ou errado muita coisa, do que você assiste de um filme, um programa, mas eu estou falando, se nós só nos enchemos de coisas que vão nos levar ainda mais a ficarmos perdidos, desanimados, sem fé, sem amor, quando você precisar dessas qualidades cristãs que vêm de Deus, onde vai estar o seu coração? Se você está cheio de vida, de alegria, de esperança, você vai estar forte para enfrentar. O que está influenciando sua vida hoje? É a palavra de Deus? É o seu relacionamento com Deus? É a sua fé? Sabe, o mundo evangélico tem escolhido agora de falar o fim do mundo. Tudo está se acabando, Jesus está voltando. Desde que eu estudei a Bíblia em 95, desde que ela foi escrita 2000 anos atrás, sempre foi muito claro que Jesus ia voltar e que essas dificuldades do mundo iriam acontecer. Mas o meu ponto de vista depende muito daquilo que alimenta meu coração, meus olhos, minha mente, o meu ser. Sabe, tivemos um privilégio enorme agora. Tivemos 40 dias de oração. Foi fantástico a união dos diáconos. Agradeço o trabalho de cada um de vocês. Paulão e Adriana, Fernandes, você foi maravilhoso junto aí com a Tereza. Já chegou servindo demais. Regina Lica e eu podemos servir também. Muito obrigado, Claudião. Você e a Cara acrescentaram demais todo o trabalho de amor, todo o trabalho da mídia, que o William, todo o grupo lá criando, ajudando, servindo, Marcela, Rosângela, Paulão e Adriana, todos nós juntos ali, encorajando cada dia alguém servindo, Luísa Lara também servindo, cada um podendo fazer o trabalho para poder nos ajudar. Você aproveitou desse momento? Você cresceu em amizade? Era fantástico ver cada irmão no final dando tchau, brincando, feliz e grato, porque tivemos 40 dias de oração para nos fortalecer. Tivemos um trabalho de amor para nos ajudar, para alcançar dias melhores para sempre. Do que você e eu estamos nos alimentando? Por isso nós precisamos ter uma atitude que vai transformar nossa vida. E essa atitude exatamente se diz agora, como eu falei em Colossenses. Olha que fantástico que Paulo está ensinando. Eu estou estudando essa carta de Colossenses. É uma carta que Paulo diz sobre recuperação, recuperar os valores cristãos, fortalecer a fé daquela igreja. E tem me animado demais. E nessa parte do capítulo 3, é uma parte bem conhecida. E ele inicia aqui dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Sabe, tudo isso que eu acabei de falar, não é minha ideia. Não é a ideia apenas da igreja de Cristo. Não é a nossa intensidade de entrega à missão e o propósito de buscar e salvar o perdido, de viver uma vida plenamente dedicada a servir a Deus. É bíblico. Nós seguimos o que a Bíblia nos ensina, nós nos esforçamos para obedecer. Nosso desejo de união é para que cada um se fortaleça em sua fé, com o alvo principal de manter os seus olhos em Cristo, no céu, no amor, no perdão e na misericórdia. Mas eu sei que é um desafio, porque estamos numa batalha espiritual. E Paulo, sabendo disso, o que ele faz nessa restauração, nessa recuperação dessa igreja? No versículo a seguir ele diz aqui,
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela, mas agora ele fala: abandonem todas essas coisas, nada de ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então, nessa primeira parte aqui, Paulo está recuperando e trazendo a lembrança, o que pode dar esperança para que dias melhores possam vir, dias de paz. Ele diz: façam isso, abandonem. Não deixe mais que isso te domine. Essas qualidades negativas do velho homem, da natureza humana. Eu vivi muito isso. Muitas dessas qualidades faziam parte da minha vida. Mas, pela misericórdia de Deus, eu tive a chance de ter esse privilégio de enxergar e ver, como ele fala aqui, olha a expectativa de Deus. Ele fala: vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em reconhecimento à imagem do seu Criador. A visão de Deus para mim e para você, como ser humano, por ter nos criado, é que nós fôssemos imitadores das qualidades do próprio Deus. Olha que expectativa tão alta. Sabe como um pai tem expectativa pelo seu filho? Assim é o nosso Deus por nós. Ele tem essa visão. E é exatamente o que ele diz aqui na sequência. Ele nos escolhe. E por sermos povo escolhido, olha o que ele declara: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. O amor que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Lembra que eu falei sobre as boas qualidades, sobre se encher das coisas boas? Eu estou memorizando esses versículos e falando: nossa, eu preciso. Ele fala: não é só uma pequena, é profunda compaixão. Sabe o que é profunda compaixão? É o que Jesus demonstra em sua própria conduta. Jesus foi um homem que viveu assim, intensamente dedicado a servir as pessoas. Uma das histórias que me emociona em Jesus, ele estava indo descansar com os discípulos. Ele falou para os discípulos: vamos para um lugar deserto ficar ali descansando. Mas ele vê a multidão do outro lado da margem, ele muda os planos. Fala para os discípulos: acabou a diversão, vamos servir as pessoas, 5.000 pessoas. E você vê que os discípulos não ficaram tão animados, porque chega o final do dia, Pedro vai lá falar: Jesus, manda todo mundo embora, está escurecendo, esse lugar é deserto, eles não têm onde comer. Jesus falou: não, vamos dar alguma coisa para eles comer. Pedro diz: aonde? Estamos no deserto, Jesus, não tem comida, não tem vendinha, não tem iFood, não tem nada aqui. Só tem esse menino aqui com 5 pães e 2 peixes. É tudo que eu preciso. Mas sabe por quê? Profunda compaixão. Deus multiplica. A bondade, a humildade de Jesus, a mansidão, a paciência, todas as qualidades, lembra? É o sonho de Deus para que eu e você tenhamos. Como é que está sendo para você nesse período? Você e eu exercitarmos essas qualidades como um cristão. Nós somos um cristão. E até mesmo pessoas comuns, que não têm muitos princípios religiosos ou cristãos. Sabe, eu amei a ideia que o governo colocou, de cada um que fosse lá, tomar a vacina, privilégio de ter a vacina, pudesse levar um alimento. Porque isso estimula as pessoas a pensarem no próximo.
Devia ser, sem dúvida nenhuma, natural, ou até mesmo o governo cuidar de tudo, mas isso nos ajuda. Sabe, nós podemos fazer isso também com nossos grupos, de pensar em famílias que estão precisando, de ajudar o próximo, de sair do nosso egoísmo, de amar mais. Sabe, os dias melhores vão vindo quando eu e você vamos mudando o nosso coração e fazendo a vontade de Deus. Imagina um agricultor que fica lá esperando 1 ano do plantio dele para ter a colheita. Sabe, eu sei que tem sido uma fase difícil, ficar em casa, ficar isolado, mas vamos encher nossa mente dessas qualidades e ações. E no final ele fala, além de tudo isso, ele fala, seja agradecido ainda. Seja grato, tenha gratidão, expresse gratidão. Faça as coisas que demonstram amor e gratidão. Porque você faz parte de um corpo. Sabe, irmãos, precisamos lutar contra a nossa natureza humana. Somos ruins, somos pecadores. Não é natural isso. É espiritual que nós estamos falando aqui. Essas qualidades vêm de Jesus. Porque, como lemos lá em João 1, Ele é o autor de tudo. E 1 Coríntios 13 fala dessas qualidades. O amor é paciente, é bondoso, não se irrita, não fica magoado. O amor não guarda rancor. E como lemos, o amor é o elo perfeito que une. E sabe qual deve ser o juiz? Sabe, a Bíblia fala em Tiago 4 que nenhum de nós devemos ficar julgando ninguém. Quem é você para julgar o seu irmão ou julgar alguém? Cada um vai acertar contas do que está escolhendo fazer. Ele fala que o nosso juiz deve ser o quê? A paz de Cristo. Você está desfrutando dessa paz? Você tem paz no seu coração? Você tem paz na sua vida? O seu lar é um lar de paz? Sua conduta é conduzida por paz? Você vive uma vida cheia de paz? Sabe, para termos dias melhores, começa conosco. O mundo fala de mudar o mundo, mas se cada um decidir mudar, o mundo todo será influenciado. O que deve habitar em nós, ricamente, são esses valores que vêm de Deus. São esses valores que vêm de Cristo. Sabe, Tiago 2:4 é uma escritura futura que nós iremos ler. Ela fala que fé sem obra é coisa morta. Então, nós precisamos ter fé, como eu falei. A fé vem da Bíblia, mas também precisamos ter prática. E aqui é onde ele fala agora sobre essa prática. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe como é fantástico isso? Deus, ele tem poder. E ele fala para habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. O que está habitando ricamente em nós hoje? O que mais transborda dos nossos corações? O que mais nós ensinamos? E ele fala que ele dá as dicas do que podemos fazer. Olha, cantem salmos, cantem hinos, cantem louvores espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Sabe, a gratidão a Deus faz tudo ficar bom. Você é uma pessoa que está expressando isso, está lutando para construir esses valores. Mas como eu disse, o pecado, a falta de fé, o comodismo, a preguiça, as desculpas, elas nos destroem, elas roubam o nosso coração. E por isso nós precisamos então lidar com o nosso coração, para que isso não aconteça e não nos domine de uma maneira irreal. Se tudo isso faz parte da nossa fé, nós podemos ter o privilégio de obedecer isso. E para termos a expectativa, que é a coisa que eu mais amo hoje e sonho, de termos dias melhores para sempre, eu gostaria de terminar falando sobre isso. E é exatamente o que nós vamos ler aqui em Apocalipse 21. A palavra de Deus diz isso. Então eu vi o novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está
entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora eu faço novas todas essas coisas. Ele também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente. Eu serei o seu Deus, e o Deus deles, e eles serão meus filhos. Sabe, a expectativa de dias melhores para sempre não é para essa terra. Talvez vivemos muitas vezes focado em coisas dessa terra, e temos que passar um período aqui nessa terra enquanto estamos vivos. Se Deus nos deu vida e nos fez, é porque Ele tem um plano. Nós precisamos confiar. Mas o plano de Deus é nos trazer e nos levar para perto dEle, para que um dia nós possamos desfrutar a vida eterna, que não é nessa terra. Aqui é passageiro, aqui é momentâneo, aqui é temporário. Mas essa promessa de um lugar que não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem pecado e nem muito menos morte, é no céu, onde reina a vida eterna e onde Deus sonha de que eu esteja lá e que você também esteja lá. Que isso nos anime a sonharmos dias melhores para sempre e ter a expectativa, como essa última imagem demonstra, de um lugar lindo, encantador, perfeito, onde a presença de Deus vai irradiar, não haverá mais pecado. Uau, será fantástico isso. E que isso nos ajude a termos essa alegria e essa esperança e perseverarmos com fé até o fim, dando todo o nosso melhor para obedecer a Deus, e que nossas vidas sejam agradáveis, que honrem a Deus, que levemos um ao outro perto de Deus, cheios de amor e esperança. Amo vocês, meus irmãos e amigos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por poder passar esse tempo aqui, relembrando essas coisas, meditando nessas coisas e aprendendo. Pai, que a gente possa tomar decisões ao ouvir tudo isso, Pai. Principalmente de querer passar mais tempo com o Senhor, querer te conhecer, querer te buscar. Querer ser como Jesus, que mesmo em meio a toda a pressão que ele tinha, ele sempre encontrava, Pai, um momento particular para estar com o Senhor. Nos ensina a sermos assim e buscarmos ao Senhor de todo o coração, Pai. Nos dá esperança, nos dá cura para essa pandemia, mas cura para nossas almas principalmente, para um dia estarmos com o Senhor aí no céu, viver na vida eterna. Te amamos e te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.